Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, pela manhã das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite, canais 19 e 53.1 e também na internet, rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim 3045-7777. Esse telefone é o WhatsApp, está aí na sua tela. É só você adicionar, tirar todas as suas dúvidas. Também está conosco o Estúdio de Beleza Tati Amanjo de Sara, o WhatsApp também na sua tela e você encontra ainda nas redes sociais. Ainda Móveis Correia Bach, que todas as semanas traz dicas aqui sobre arquitetura, design de interiores, decoração, curso de moda do Senac com dicas semanais sobre o curso e sobre o universo da moda e ainda a Scat Modas que me veste no dia de hoje. Mas a gente vai falar agora sobre segurança no ambiente de trabalho. Hoje é dia do técnico de segurança de trabalho e eu recebo aqui dois profissionais para a gente bater um papo a respeito. Está comigo Giovanni Feltrin Schneider. Giovanni, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Carol. Bom dia também. Bom dia a todos que nos assistem. Também está conosco a Giovana Porfírio Gambalonga. Bem-vinda, Giovana. Bom dia. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Quando a gente fala de segurança no trabalho, às vezes a gente pensa em algum acidente, às vezes quem trabalha em alguma empresa já lembra do EPI, né, dos equipamentos e tal, mas é um assunto bem complexo e que tem que cuidar das mínimas coisas, né? Sim, Carol. Quando o técnico tinha muito papel, né, era visto por muitas pessoas como um simples entregador de EPI. Né? O pessoal assimila muito a profissão de técnico de segurança como um entregador de EPI. E não é bem assim. Então, o dia a dia tem muito mais, né, por detrás de tudo isso. Então, tem a questão treinamentos, tem avaliação de risco, né, tem acompanhamento junto ao engenheiro de segurança, mapeamento. Então, são várias atribuições que o técnico tem como desafio no dia a dia, né? Questão de legislação trabalhista, normas. Então, são bastante funções, né, realizadas no dia a dia e mais além do contato com os profissionais, né, de empresas mesmo, no dia a dia o contato com eles diariamente. Porque, Giovana, essa questão dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, eles são importantes, mas são uma parte de tudo que tem que ser feito, né? Sim, dentro das atribuições do técnico de segurança, a gente costuma comentar que o EPI ele vai ser a nossa última opção para garantir que o trabalhador realize suas atividades com a máxima segurança possível. Na avaliação do ambiente de trabalho e das atividades que aquele funcionário faz naquela empresa, a gente sempre vai optar, né, privilegiar outras opções de controlar os riscos a que ele está exposto. Então, a gente pode usar medidas coletivas, geralmente a nossa prioridade é a utilização de medidas coletivas. Às vezes até a alteração de algum maquinário, alteração de do layout do ambiente de trabalho e, em último caso, se nós não conseguirmos controlar aquele risco que o funcionário está exposto, então nós vamos fazer a entrega de EPIs. E até a entrega de EPIs, a escolha do EPI, o tipo, a marca, qual que o funcionário vai utilizar, também é um trabalho bem meticuloso. Que como existe uma vasta quantidade de EPIs, né, e de marcas, a gente sempre vai buscar aquele que é mais adequado para aquela situação e para aquele funcionário. Tem muitos EPIs que a gente precisa avaliar até o tamanho, digamos, da face do funcionário e outros detalhes, né? Mas é sempre a nossa última opção, né? É a opção, e especialmente porque o funcionário, quando ele vai utilizar o EPI, tem muita responsabilidade dele na efetividade do uso. Então, por isso que é a nossa última opção. Pois é, porque a pessoa precisa usar e muitas vezes, né, Giovanni, o técnico é visto não só como entregador, mas aquele cara chato que vai passar, eu tenho que cuidar. Quando ele está vindo, eu tenho que botar esse EPI. Se não gerar essa consciência, né, como a Giovanni falou, não vai ter o resultado que se espera, a proteção que se necessita, né? Sim, é muito importante a questão da conscientização, né? Conscientizar o funcionário da real necessidade, o motivo pelo qual ele tem que utilizar, né, o equipamento de proteção individual, quais os benefícios trazem, né, para a proteção dele, porque é uma questão de orientar que é a saúde dele, né, a preservação da saúde dele. Né? Hoje, o nosso papel, sim, é orientar, treinar, fazer a entrega, fiscalizar, né, cobrar a utilização, mas, acima de tudo, deixar ele bem ciente que é a saúde e a segurança dele. Né? Então, hoje, muitas vezes,
vamos passar dentro de fábricas e quando eles realmente vejam um técnico vindo, que já identificam, já vão lá e colocam um protetor de qualquer jeito para não ser cobrado, para não levar talvez uma advertência ou uma conversa, uma chamada de atenção. Então, realmente é algo de conscientizar mesmo e ele conseguir entender a real necessidade da utilização do equipamento de proteção individual. Giovana, mas vocês que trabalham com isso no dia a dia, veem as pessoas evoluindo, entendendo, ou a gente ainda está muito longe dessa consciência que a gente precisa? Assim, a consciência de seguir as orientações de segurança, de utilizar corretamente os EPIs, ela depende muito, em geral, da cultura que aquela empresa tem. Se naquela empresa a gente nota que desde a direção há uma preocupação em privilegiar orientações de segurança, treinamentos e que há um certo incentivo, ou até uma certa cobrança, né, de que todo funcionário tem que seguir as orientações, tem que se dedicar e participar dos treinamentos, se a própria instituição tem essa visão para a segurança, né, então, em geral, os funcionários eles seguem essa cultura da empresa e também se preocupam mais e começam a ver a segurança como realmente algo importante no desenvolvimento das atividades dele dentro do trabalho. Porque assim, se nós trabalhamos com uma empresa que ela não tem essa preocupação e não desenvolve essa cultura de segurança, não privilegia essa cultura de segurança, o trabalho do técnico é bem dificultado para poder passar isso para os funcionários, porque eles veem nos superiores deles os exemplos, o que eles devem seguir. Então, o técnico, ele depende muito de um trabalho em conjunto, se a gente for analisar. Tanto dos superiores diretos, quanto da própria direção da empresa, para que a gente consiga fazer um bom trabalho e para que os funcionários, eles absorvam essa preocupação com a segurança e apliquem tanto no ambiente de trabalho quanto em situações domésticas também. E se a gente pensar num funcionário novo, chegou na empresa agora, além daquela empresa, todo mundo usa os equipamentos, todo mundo faz a coisa correta, ele chegou com uma cultura diferente, ele vai se adaptar ali, né? Ele vai olhar e vai dizer, opa, peraí, aqui não é bem assim, aqui não tem bagunça, eu vou ter que me adaptar, senão esses caras vão me mandar embora. E essa cultura, ela precisa, de fato, quando ela é estabelecida, ela acaba afetando, atingindo as outras pessoas, né? Sim. Realmente, quando uma pessoa ela chega na empresa que ela já identifica a cultura que a empresa tem, embora ela venha com vícios, né, de talvez não utilizar o EPI de uma ou outra empresa, realmente ela acaba se contagiando e seguindo realmente os procedimentos. Ela já é orientada na própria integração, né, do funcionário, no treinamento que ele recebe quando entra na nova empresa. Então, ele acaba se contagiando e seguindo os procedimentos realmente, né? Mas como em toda empresa, sempre tem algum ou outro funcionário que ainda a gente tem um pouquinho mais de trabalho, que é um pouco mais resistente. A gente tenta, esse novo funcionário, não se deixar levar por aquele que se é um pouco mais resistente, né, à utilização. Então, é um trabalho realmente de conversar, de integrar, né, de conscientizar principalmente. Tem empresas que elas têm uma produção que é tudo muito parecido, né? Todo mundo trabalha para fazer tal coisa. Então, é mais fácil, digamos assim, identificar quais são os riscos. Quando a gente fala de uma empresa que tem inúmeras funções, setores diferentes, vamos pegar o exemplo lá da SATIC, né? Que vocês são de lá. Sim. Cada um faz uma coisa. A gente está falando de professor, daí daqui a pouco está falando de mecânico, daí daqui a pouco está falando da pessoa da jardinagem. É mais difícil pensar na segurança em ambientes assim que são muito diversos? Sem dúvida, porque assim, o primeiro passo quando a gente fala de segurança no ambiente de trabalho é a avaliação do ambiente, dos riscos que estão ali presentes. E quando a gente tem uma diversidade de setores e de funções como a SATIC, a gente tem uma avaliação individualizada e a gente precisa pensar em ações para cada ambiente e para cada tipo de funcionário. Então, até um dos nossos desafios da parte de segurança do trabalho dentro da instituição, dentro da SATIC, é alcançar todos os funcionários com ações específicas. Então, durante o ano, aí, nós temos uma série de ações que nós planejamos, né, dentro do setor de segurança, para alcançar cada colaborador, né, cada funcionário, dentro do seu setor e com as dificuldades que ele tem ali com a sua atividade no seu setor. Que o professor ele tem uma
uma dificuldade diferente, né, muito diferente de, por exemplo, um profissional que trabalha com a jardinagem. Então, cada um a gente atende dentro dos riscos que ele está exposto e das especificidades da sua função. E se a gente parar para pensar, às vezes a gente não consegue imaginar um setor de segurança dentro de uma instituição escolar, né? Sim. Que a gente está falando, claro, o site que tem desde a criancinha até a pós-graduação, ali a extensão, Sim. mas a gente está falando de um local de ensino. E a gente precisa cuidar dessa segurança em qualquer ambiente, em qualquer empresa que eu tenha, seja só eu e um funcionário, às vezes dentro de uma loja, né? Sim, realmente, Carol, a SATIC, às vezes por ser uma instituição de ensino, a gente acaba não passando por frente e não, né, identificando, lá tem um setor de segurança, realmente existe lá dentro da instituição. A SATIC, ela é composta, a gente costuma dizer, né, por um pouco de cada área de todas as empresas dentro de um único local. Né? Então, a SATIC é muito grande, são 36 prédios, então são laboratórios da área de química, laboratórios da área de mecânica, pessoal de jardinagem, conservação, manutenção civil, construção. Então, é um pouquinho de cada área, de cada profissão, dentro de um único local. E a gente tem que ficar atento, realmente, mesmo que seja poucos específicos, mas tem um risco. A gente tem que ficar atento nessas situações para tomar as medidas de proteção, né? Dá para suar lá dentro, né, Giovana? Dá para suar. Primeiro porque a SATIC tem uma extensão, o campus dela é muito grande, né? São 36 prédios, como o Giovanni falou. E até nessa questão de segurança, como a gente está falando de uma instituição de ensino, as nossas atribuições até ultrapassam um pouco de um técnico de segurança comum, digamos assim, porque dentro da instituição a gente tem uma preocupação com a segurança dos funcionários e das pessoas que transitam dentro do campus. Então, quando a gente fala de um ambiente seguro em que as pessoas vão circular, envolve os alunos também, envolve a comunidade que utiliza o nosso campus e utiliza os serviços que a instituição oferece. Então, a nossa preocupação é sempre, primeiro com o funcionário, né, nas questões específicas, mas como um todo da segurança do campus sempre ser um ambiente que a pessoa possa circular de forma segura e não tenha nenhuma preocupação. Quando vocês, enquanto técnicos, né, vão num lugar, não na SATIC, que é o trabalho de vocês, mas fui num comércio, fui no shopping, vocês começam a olhar muitas coisas assim, meu Deus, isso aqui está errado, isso tem que trocar, isso tem que mudar, porque vocês têm uma visão diferente das pessoas comuns, digamos assim, né? Sim, realmente, eu costumo dizer para algumas pessoas também, colegas, né, que a gente tem o olhar da segurança, né? A gente entrou num local, num ambiente, tu já começa a identificar o que está faltando. Aqui está faltando o extintor. O extintor está obstruído, tem um vaso na frente do extintor, já não podia. Né? E tu começa a observar quando vai fazer uma visita técnica em outras empresas ou outros locais também. Às vezes uma sinalização de segurança, uma falta de informação, né, de uma placa de aviso, de um piso escorregadio, né, que às vezes deveria ter uma identificação. Então, por estar nessa área, convivendo no dia a dia, tu acaba tendo um olhar, né, voltado para a segurança e, querendo ou não, qualquer ambiente que você acaba indo, visitando, né, acaba tendo esse olhar voltado para a segurança e identificando o que está faltando, né, ou o que possui e também, nossa, que legal. Né? Esse local tem isso, tem aquilo, então a gente acaba... É assim contigo também, Giovana? Sim, eu diria que até em casa, né? na família, na casa de parentes, sempre tem aquela situação que ele diz assim, eu vou fazer um servicinho aqui, não, deixa o técnico de segurança saber o que eu estou fazendo, porque a pessoa já tem a consciência de que ela está se colocando em um risco, que teria uma forma melhor dela fazer aquela atividade ou gerenciar aquela situação, e ela se preocupa que tem um técnico de segurança observando, mas ela não toma nenhuma medida. Então, sempre tem uma brincadeira, né? Uma brincadeira, assim, dentro da família ou com os amigos, né? Não deixa o técnico de segurança ver que eu estou fazendo isso aqui. É bem comum. Pois é, e aí vocês falam, não só na questão da família, mas às vezes em algum lugar, porque esses dias eu fui num lugar que tinha uma tirolesa e tinha uma menina com cabelo comprido, solto, e aquilo me deixou angustiada, né? Eu não fui na tirolesa, eu não sou muito adepta de atividades radicais, mas eu fiquei preocupada com aquilo. E ela estava com capacete, estava com a cadeirinha, e eu vim para casa pensando, e eu liguei para eles e falei, olha, aconteceu assim, assim, assim. E
eu até falei, desculpa se vocês vão me achar muito metida, né? Eu não sou técnica de segurança, mas eu vi aquilo e eu vi um risco naquilo. E eu imagino que vocês, né, que têm uma visão muito mais ampla da situação, às vezes ficam agoniados, assim, eu não vou, essa pessoa não me contratou, eu vim aqui a passeio, mas eu sou obrigada a dizer tal coisa. Acontece assim? Sim, geralmente acontece, né? Às vezes até a questão ali dos extintores, tu ir num local, identificar também, né? E tentar orientar a pessoa de alguma maneira. Mas essa questão realmente de aventuras radicais, né, ou questão de cabelo comprido, ou alguma máquina rotativa e tu vê o cabelo que corre um certo risco. Às vezes o pessoal da área da construção civil, né, às vezes um próprio parente, tio, que você vê em cima de um telhado, fazendo alguma manutenção. Então, querendo ou não, a gente, né, tio, o risco, né, cadê o cinto de segurança? Né? Então, não ser cobrado somente dentro da empresa, que tem alguém te, né, fiscalizando, te orientando, mas também levar essa cultura de segurança para casa, né, para a vizinhança, né, e tentar informar de alguma maneira. Porque as pessoas fazem muita gambiarra, né, Giovana? Bastante. Até assim, né, a gente sempre dá um toque, porque nós vemos aquela situação, não tem como passar desapercebido e não dá nem pelo menos não vi, né? Fingir que não vi e não dá nenhuma orientação. Por mais que a gente não esteja obrigado, né, naquela situação a intervir, a gente sempre fala, não faz assim, faz mais assado, não usa a escada assim, usa dessa outra forma que é mais seguro, a gente sempre fala. Mas assim, dependendo da pessoa que vai ouvir essa orientação, ela assim, tá, beleza, mas ela não ouve e não faz nada. Mas a gente sempre tenta, né, pelo menos prestar uma orientação, dar um toque para a pessoa tomar consciência do risco que ela pode correr e tomar uma atitude diferente. E a gente deveria, eu acho, ter mais esse ensino, esse cuidado, às vezes na escola, né? Porque dentro de casa acontecem muitos acidentes. Sim. Quantas pessoas a gente conhece que caiu do telhado, né? Só fui arrumar uma telha, só fui trocar alguma coisa e cai. E às vezes tem um problema permanente. Sim. Às vezes só quebrou o braço, mas às vezes ela teve um problema muito grave. A gente fala quantas pessoas, né, que foram cortar grama e levaram um choque porque fizeram uma coisa errada. E acidentes domésticos, que eles também podem ser evitados se a gente tiver essa percepção, né? Sim. Sim. Realmente, acidentes, eles mudam vidas, né? Então, o simples fato de acabar caindo de uma escada por uma troca de lâmpada ou utilizar uma cadeira em cima de uma mesa para trocar uma lâmpada, que dá uma gambiarra, né? Utilizar de um mobiliário, né, inadequado para trocar a lâmpada, realmente pode acontecer um acidente. E uma queda dessa pode ter algum problema na coluna, né? Pode ter a quebra de um braço e isso realmente mudar a vida da pessoa, né? Então, vai ter ali todo o procedimento, né? Dado a situação, encaminhado para o hospital, mas ela pode ter algum tipo de sequelas também, isso sendo permanente para o resto da vida. Até aproveitando esse gancho do Acidentes Mudam Vidas, na CIPAT desse ano da SATIC, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, né? O setor de segurança todos os anos faz essa semana, que é uma semana de conscientização para os funcionários. E esse ano foi apresentado como uma das atividades da nossa CIPAT, ali da SATIC, um vídeo sobre o acidente Mudam Vidas. E o que tratava esse acidente? De várias histórias de pessoas que sofreram alguma espécie de acidente e qual foi a consequência daquele acidente na vida delas. Então, a gente usou esses vídeos como uma forma de conscientizar os nossos funcionários que quando a gente presta orientações e cobra o uso de um EPI, a gente está pensando em resguardar a integridade física deles, a saúde deles e que, principalmente, além do ambiente de trabalho, eles têm uma família esperando em casa. Então, que aquela falta de atenção ou aquela decisão de não seguir uma norma de segurança na empresa pode ter uma consequência tão grave que ele não imagina. Então, assim, e no ambiente doméstico acontece da mesma forma. O acidente, tanto no ambiente doméstico quanto no trabalho, ele pode ter uma consequência que a pessoa não esperava. Então, a gente sempre busca tentar essa conscientização, né? Através de vídeos, de depoimentos de pessoas que já passaram por isso. É uma das nossas ferramentas. Às vezes, esse apelo emocional ajuda também, né? Sim. Realmente. Conforme a Giovana falou aí da semana da CIPAT, então, o Acidentes Mudam Vidas, ele fez parte da programação dentro de um cinema da segurança. Nós fizemos a junção, né, de 4 vídeos que falavam sobre relatos de acidentes, né? E onde, ao final, a gente tentava aprender pelo próprio emocional, para eles se conscientizarem e, ao final, as próprias
crianças, né, filhos de quem participou daquele vídeo, falavam sobre a importância da segurança, de como se utilizar o EPI corretamente, né? Então, a gente prendia no emocional, finalizava com uma fala, cada um fazia sua estrela, né? E a gente estava no Setembro Amarelo, então já dando referência, uma estrela amarela, cada um falava na sua estrela qual a importância e a gente montava a árvore da vida. Ou seja, cada um pendurava a sua estrela da segurança nessa árvore, finalizando o evento, né? Não da semana inteira, mas daquela atividade que era o cinema da segurança. E realmente o pessoal chegava a arrepiar, né? Via muitas pessoas chorando realmente na plateia, né? Que estavam assistindo esse cinema. Eram de 20 minutos, mas que esses 20 minutos acabaram prendendo e tocando tanto eles que eles realmente identificaram o quão importante é a segurança do trabalho, é voltar para casa com saúde, né? Porque quem está lá em casa viu você sair e espera você chegar da mesma forma, né? E quando você sai e não volta para casa, como é que fica essa pessoa? Como é que fica essa preocupação dessa mãe, desse filho, né? Então é trazer isso para o dia a dia deles, para que eles sejam cada vez mais conscientes na atividade que eles vão realizar. E essa conscientização tem que ser tentada de todas as formas, como vocês formas. tentaram ali, né? Não, assim, durante o ano, que a gente faz no setor de segurança a programação de atividades durante o ano todo. A CIPAT é só uma das nossas ações durante o ano. Nós temos ainda na SAT, nós temos o grupo de apoio, que é um grupo de funcionários que voluntariamente participam desse grupo, eles aprendem noções de primeiros socorros, noções de combate a incêndio. Nós também temos a atuação da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós temos vários outros treinamentos que são específicos de funções, tem treinamento de trabalho em altura, tem treinamento para a utilização correta dos EPIs. Então, assim, durante o ano a gente desenvolve todas as atividades que tocam o funcionário de diversas maneiras, tanto no orientações de segurança diretas, quanto conscientização com relação aos acidentes de trabalho. Então, a gente busca utilizar aí de todas as ferramentas que nós temos disponíveis. Ainda mais como a SAT, que é uma instituição de ensino, tem muitas ferramentas que a gente utiliza da própria instituição, dos outros setores, né, que acabam sendo nossos parceiros nessas atividades. Que legal. Gente, eu quero agradecer, parabéns, né, pelo trabalho de vocês, parabéns aos técnicos de segurança pela data importante também. E é muito importante que a gente converse, que a gente crie essa conscientização, porque às vezes aquela pessoa que está lá na situação de risco na empresa não está nos assistindo, mas a pessoa que está em casa esperando está. E essa cobrança em casa também com certeza ajuda, né, faz a diferença, esse apelo como vocês fizeram lá, né, num dos eventos, numa das atividades de vocês. Então, Giovanni Feltrin Schneider, muito obrigada e bom trabalho. Muito obrigado também pelo convite, né? Obrigado a todos que nos assistem. Também quero agradecer a Giovana Porfírio Gambalonga. Giovana, obrigada, bom trabalho. Agradeço e parabéns aos nossos colegas, né, os demais técnicos que estão nos assistindo pelo nosso dia e que continuemos enfrentando os desafios que a nossa profissão traz. Com certeza. E outro recadinho, nunca pense que acidentes e doenças não possam acontecer com você. Então, cuide da sua saúde e segurança. Né? Com certeza, está dado o recado importantíssimo para todos nós. E assim a gente vai fechando mais uma edição do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência, pela companhia e siga acompanhando a nossa programação aqui na RTV. Um abraço e até mais. Passou.